Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Ficaram com saudades? Eu estava com saudade de postar um vídeo aqui pra vocês, mas vocês sabem, né, pelo meu último testemunho, pela última vez que eu estive aqui conversando com vocês, agora eu estou, né, na minha vida de CLT e com isso tudo tem sido, né, bem corridinho, por enquanto, acho que nessa fase de adaptação, né, conciliar meus horários, os horários, né, da Laura, e também a casa e os vídeos. Então, assim, tem sido um pouquinho desafiador este começo, né, porque até a gente pegar no tranco de volta, pegar aquele ritmo, então acaba que a gente se desgasta, né, a gente não tá mais naquele pique, e aí a gente acaba se desgastando um pouco. Mas, independente de qualquer coisa, como eu disse, ninguém solta a mão de ninguém, a gente vai continuar aqui, eu vou continuar aqui com vocês, e a gente vai continuar se falando. E hoje é uma quarta-feira, hoje é exatamente dia 12 de novembro, e eu estou muito sensibilizada hoje. Por quê? Recebi um convite de uma amiga minha para irmos a uma igreja para agradecer um milagre. Há um ano atrás foi realizado o transplante de coração da filhinha dela. A filhinha dela é um ano mais nova do que a minha, então tem 5 aninhos. E foi um período assim que quem participou, quem conhece a família, quem teve contato, né, com essa história sabe o quanto foi assim desafiador, foi triste, foi uma época de muita esperança, de solidariedade, né, com essa família. Todo mundo foi tocado, foi assim, eles ficaram muito conhecidos no bairro onde eu cresci. Eu sou amiga, né, particular dessa família desde que eu tinha 13 anos de idade, né? O Paulo César é o pai da menininha e ele sempre foi meu amigo. E foi extraordinário ver a mão de Deus, assim, sabe? Ela ficou em coma algumas vezes, ela voltou, né? Ela ia e voltava do coma, ela ia entubada, ela era estubada. Então ela foi muito valente, a mão de Deus foi muito forte sobre a vida dela, porque foi uma época assim em que ela teve a saúde bem deteriorada. Todo mundo teve medo, mas acima de tudo a gente teve coragem, a gente teve fé, a gente teve confiança, a gente teve, né, que se agarrar de que a única coisa, e realmente era a única coisa que nós tínhamos era Deus. Eu orei por essa criança todos os dias naquele período. Eu fiquei fortemente mexida porque conhecia a família, porque tinha a idade da minha filha, porque elas eram amigas, porque tudo foi muito forte. E, inclusive, eu queria compartilhar com vocês que essa é uma história que mexe profundamente comigo. Por conta de tudo que eu já comentei, mas também porque foi a minha experiência com Deus, assim, mais forte até hoje, sabe? Eu estava dormindo um dia, né? Eu estava dormindo na minha casa, era madrugada, e de repente eu acordei. Um amor inundou o meu quarto. Foi lindo, foi forte. Eu nunca tinha sentido aquilo e eu nunca senti depois daquele dia novamente. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus audível e eu conversei, né, com ele. Ele me disse assim: ele entrou no meu quarto e eu senti aquele amor inundar o ambiente. Era algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. Não é nada do que a gente possa descrever ou equiparar humanamente. E aí aconteceu que a voz de Deus entrou no meu quarto e Deus falou comigo da seguinte forma. Primeiro, Deus mandou pegar meu celular. E foi exatamente assim: pega seu celular e manda mensagem pra eles agora e fala que ela foi curada. E eu comecei a debater, comecei a negar aquilo. E realmente eu falei, não, Deus, não, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso. Como que eu vou falar que a menina foi curada? Eu não posso fazer isso. E aí Deus me perguntou:
mas era uma voz muito firme, era um temor, assim, sabe, gente? Aí Deus perguntou assim, falou, você não crê que eu posso fazer? Começa da glória, ela já foi curada. Começa da glória, ela já foi curada. Avisa eles, eram 4 horas da manhã, avisa eles que a filha deles foi curada. E aí, nessa hora, eu senti um temor e eu me abaixei assim no travesseiro, coloquei a mão assim, né, no travesseiro, e eu comecei a agradecer. Não foi a pedir, não foi murmurar, não foi pedir para Deus da força, não foi pedir para Deus da cura, eu comecei a agradecer. E eu exaltei o nome do Senhor e eu falava: obrigada, Senhor, porque o Senhor é grande, obrigada por essa cura, obrigada por esse milagre, obrigado pela tua providência. E ali fiquei naquele tempo, né? E aí foi muito difícil dormir depois disso. Inclusive, eu fiquei uns 2, 3 dias em um estado que eu não sei explicar, mas não era num estado natural. Eu sentia como se quando eu andasse eu estivesse flutuando. Eu não sei o que aconteceu, mas eu sinto que eu fiquei meio lá, meio cá, sabe? Espiritualmente. Eu estava muito sensível para o mundo espiritual. E aconteceu que no outro dia, assim, eu só conseguia chorar, eu fui tomada de amor, uma gratidão maravilhosa. E aí aconteceu que no outro dia eu fiquei com um pouco, não minto, eu fiquei com um pouco de vergonha de falar assim pra eles, né? Ela foi curada, não sei o quê. E aí, nossa, porque a gente é muito limitado, né? Imagina só, gente, Deus falou e eu ainda me questionei, sabe? Não me questionei sobre ser Deus, não foi isso, mas eu fiquei com medo de falar algo tão sério que na minha pequenez humana, eu fiquei com medo de falar algo que não viesse a acontecer. Meu Deus, onde que eu tava com a minha cabeça? Tanto que já pedi perdão a Deus sobre isso na época e fui muito, 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 muito tocada. E o que acontece? No outro dia falei, né, mandei mensagem pra mãe dela, mandei mensagem pro pai dela, e aí eu peguei pra mãe dela, demorou um pouco assim, né, acho que ela tava um pouco mexida na época, não consegui falar com ela de imediato, e também por estar no hospital. Aí o pai dela me ligou, falei pra ele, falei, olha, eu preciso conversar com você. Aí o pai dela me ligou, eu peguei e falei pra ele, né, falei, olha, ontem eu estava dormindo no meu quarto, e Deus me visitou, e ele me disse que a sua filha seria curada, que você já pode dar glória e agradecer pelo milagre, porque ela já foi curada. Ele já fez na vida dela. E aí ele começou a chorar, ele parou num posto, eu lembro, ele falou, Mari, vou parar aqui no posto pra gente conversar. E aí ele comentou comigo que ele tinha orado um dia antes e ele tinha pedido pra Deus pra dar uma resposta pra ele, se ela seria, né, o que seria da vida dela, se ela seria curada, porque ela precisaria fazer o transplante de coração. E era algo muito sério. E aí ele falou que ele tinha pedido para Deus falar com ele de alguma forma, para Deus entregar isso, né, uma resposta, que ele queria uma resposta, ele precisava saber. E aí Deus me usou, e ele pegou e falou isso. Ele falou: "Olha, Mari, Deus te usou fortemente para falar comigo, né? E eu orei para Deus e eu pedi para Deus me dar uma resposta ontem." E aí eu peguei e falei para ele. Então todo mundo, ele falou que cria, eu já estava muito crendo nessa hora, né? E aí é um assunto que mexe muito comigo até hoje. Graças a Deus, esse transplante aconteceu. Graças a Deus, ela foi curada. Não há sequelas nenhuma. Uma criança maravilhosa, forte, linda, cheia de vida. E o sonho da família dela, eles têm 3 meninos, eles sonhavam em ter uma menininha. A gente sabe que nada é por acaso. E eu tô muito feliz porque eu participei, né, participo dessa família, participei dessa história, participei desse milagre, no sentido de ver ele acontecendo, né, poder constatar algo assim tão surreal diante dos nossos olhos, porque vocês sabem, né, um transplante de coração é algo extremamente sério para uma criança, então, meu Deus do céu. Mas é incrível, hoje faz um ano, exatamente hoje, faz um ano que ela foi curada, que ela fez o transplante, que deu tudo certo. E hoje, né, eu me recordei dessa história e decidi fazer um vídeo e trazer pra vocês sobre isso, porque
Hoje vai acontecer um culto de agradecimento a Deus pelo milagre, pela cura, pela provisão, por Ele sempre se preocupar com seus filhos, por Ele nos guardar em todos os nossos caminhos. E eu creio que esse culto vai ser extraordinário, extraordinário, porque não tem como não tocar, né, a nossa alma, primeiramente, algo tão lindo e sublime da parte de Deus. Então eu acredito realmente que hoje tem tudo para dar certo, que hoje vai ser um dia de muita alegria, de muita felicidade para a glória de Deus, para a honra de Deus, e nós estaremos lá agradecendo por algo tão maravilhoso e tão extraordinário que várias pessoas, né, puderam presenciar e vivenciar, né? Porque esse milagre, por conta da repercussão que teve, né, com nossos amigos, com o nosso bairro, com a igreja, foi algo assim muito bonito. Foi algo que mexeu com a fé de muitas pessoas, foi algo que tocou o coração de muitas pessoas. E, inclusive, a minha volta para Cristo, verdadeiramente, porque eu já comentei aqui com vocês que eu fazia várias coisas erradas e etc, né? Tipo, tinha uma vida mundana, ouvia música, saía, bebia, enfim. Então, o que fortaleceu demais a minha fé e o que me fez voltar para Cristo, assim, verdadeiramente, foi essa experiência. Foi ver este milagre, foi ouvir a voz de Deus e ser usado como um instrumento, porque Deus usa quem Ele quer, a gente sabe disso, mas era algo que tocava tanto no meu coração como mãe, aquela situação, e realmente eu estava muito aflita. E quando Deus veio, mesmo eu duvidando no primeiro momento, com medo, né, eu não digo nem assim que foi uma questão de dúvida, mas eu tive medo. A minha limitação humana me causou medo. E quantas vezes na nossa vida Deus não fala com a gente algo que a gente sabe que é e a gente tem medo, né? Então, assim, o que eu vim falando para vocês aqui, que vocês precisam ter coragem, que vocês precisam confiar, que vocês precisam mudar a mentalidade de vocês, eu falo de coisas que eu já passei, eu falo de coisas que eu já vivi, eu falo de coisas que eu sei que se a gente conseguir colocar em prática, vai ter muita diferença na nossa vida, vai mudar o nosso cenário, assim, sabe? Então, hoje, em especial hoje, eu estou muito mexida com esse assunto, eu estou muito mexida com o lado espiritual, eu estou muito tocada, eu estou muito feliz. E é incrível, né, que no outro vídeo eu tava chorando, nesse vídeo aparentemente eu também estou chorando, mas eu tô muito grata. Eu tô muito grata porque Deus é bom, eu tô muito feliz porque Ele é grande, porque Ele é misericordioso, porque Ele é a mão forte da nossa vida, porque Ele é quem nos sustenta, porque Ele é quem nos sara, quem nos cura, quem nos limpa. E eu sei que se você precisa de um milagre, começa a dar glória. Se você acredita que você foi curado, começa a dar glória. Se você acredita que você foi liberto, começa a dar glória. Fala, mas eu não estou sentindo. Comece a dar glória. Comece a dar glória. Eu tô olhando pro lugar errado toda hora da câmera, mas, gente, releve. Começa a dar glória. Começa a agradecer. Toma posse do teu milagre. Toma posse da tua cura. Toma posse daquilo que você sabe que Deus tem pra você. Daquilo que Deus colocou no teu coração. E eu não tô falando de coisas materiais. Eu estou falando de coisas espirituais. Começa a dar glória pelo teu milagre. Começa a dar glória pela tua casa. Começa a dar glória pela vida dos teus filhos. Começa a dar glória pelos teus planos, porque Deus vai fazer. Ele é infinitamente maior do que aquilo que pensamos, do que aquilo que imaginamos, do que aquilo que a gente consegue compreender na nossa pequenez humana. Então comecem a dar glória, porque Deus vai fazer a diferença na tua vida. Ele quer fazer. Dê espaço para Ele agir. E tenha fé de que tudo já aconteceu no mundo espiritual. Hoje eu quero ver se eu consigo, né, colocar vídeo aqui eu quero ver se eu vou conseguir colocar, né, vídeo aqui do culto mais tarde, se eu consigo fazer alguma filmagem, porque com certeza aquela igreja vai estar tomada. Aquela igreja ela vai estar cheia de adoradores, um povo rendido a Deus hoje, eu sei disso. E eu queria mostrar a menininha pra vocês, né? Se a família deles permitir, eu vou colocar aqui, né? E é isso, gente.
Eu agradeço pelo tempo de vocês, eu queria compartilhar esse testemunho maravilhoso que vem edificando a minha vida há bastante tempo, há 1 ano já, né, vem edificando a minha vida, é algo que eu nunca vou esquecer. Deus falou comigo verdadeiramente neste dia, minha vida mudou depois desse dia, e aí eu quero que vocês percebam, né, e reflitam como é importante a gente ouvir a Deus, a gente fazer o que Deus pede e a gente acreditar que Ele já concretizou aquilo que nos prometeu. Porque nosso Deus é um Deus de cura, é um Deus de restauração, é um Deus de liberdade, é um Deus de infinitas bênçãos sobre nós. Então é isso, tá bom? Em breve teremos mais vídeos, teremos mais conteúdos, mas por hora, né, seguimos aqui. Aconteceu muita coisa nesse meio tempo, quero compartilhar com vocês também. Agradeço a disponibilidade, agradeço a audiência, agradeço vocês estarem aqui sempre comigo. Esse é o vídeo de hoje. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, tchau. Na verdade, né? Viva ela estava, mas lutando contra a morte, não é? Deu alguns sustos na gente, mas ela precisava de um milagre. Ela precisava de um coraçãozinho, não é? E esse coraçãozinho, pela graça de Deus, ele veio. E hoje a Lívia está fazendo aí 1 ano. Né? 1 ano. É desse tamanho, mas é isso mesmo que eles no mercado, né? O cara está falando ali que ela foi no mercado comprar a velhinha, né, de 1 ano, e a pessoa estranhou, né? Falou, mas a Lívia, 1 ano desse tamanho, não é? Mas, e eles vieram aqui para agradecer ali por esse 1 ano, né? Que a Lívia está aí com a gente aí, firme, forte, serelepe, aí correndo, alegre, contente, né? Aí com o seu coraçãozinho novo aí também, né?